Oi, gente, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre Indiana Jones e a Última Cruzada, o terceiro filme da franquia, né, lançado em 1989. Eu já tinha comentado, né, gente, com vocês que, olha só, a própria Netflix já sabe que eu vou assistir. Eu tinha comentado com vocês, né, que eu não lembrava muito bem esse terceiro filme. E então, né, assim, a minha ansiedade pra ver tá grande, né? Eu tenho muita curiosidade, assim, porque eu realmente não lembro direito. Eu lembro que tem o pai dele, né? Inclusive tá até aqui na sinopse. E uma coisa que eu achei bem interessante quando eu fui colocar o filme aqui pra ver na Netflix, né? É que mostra ali no elenco Harrison Ford e o Sean Connery, né? Que é o ator que vai fazer o papel do Indiana Jones. E isso é bem interessante, né? Porque nos outros vídeos eu fui falando pra vocês que tem uma vibe assim meio 007, né? Nos filmes do Indiana Jones. E aqui quem faz o papel do pai do Indiana Jones é exatamente o ator que fez o primeiro 007, né? Lá dos primeiros filmes mais antigos. Eu lembro que ano passado, não, 2021, eu tava fazendo, né, uma maratona do filme do 007. Eu não cheguei a mostrar isso, nada disso no canal. Foi eu fazendo só em casa mesmo. E eu não consegui ver todos os filmes do 007, mas eu vi vários filmes ali da época do Sean Connery, né? Eu achei, assim, muito legal que trouxeram ele pra fazer o pai do Indiana Jones, né? Isso é uma coisa que quando eu vi esse filme pela primeira vez, quando eu era criança, eu não sabia, né? Porque eu não tinha assistido 007, eu não conhecia direito, não sabia que era o mesmo ator que fazia o papel do James Bond, né? Lá nos primeiros filmes. Então é muito legal a gente ver, né? Que o Indiana Jones, ele tem uma inspiração no James Bond e agora, né? O ator que fez o primeiro James Bond do cinema tá aqui fazendo o papel do pai, né? Do Indiana Jones. Achei que foi super legal. E assim, gente, minha curiosidade pra esse filme tá enorme, né? Eu vou nem enrolar muito aqui nessa introdução, vou logo assistir, porque eu quero muito saber, né, o que eu vou achar desse filme. Eu não lembro de nada direito da história. Eu lembro que tem uma mulher loira, lembro de coisa assim de nazista, assim como tinha lá no primeiro filme, né? Tem coisa aqui também. E que também tem uma coisa mais desértica, assim, né? Visualmente, esse filme ele lembra mais o primeiro, né? Dos Caçadores da Arca Perdida. Diferente do Tempo da Perdição, que eu lembro que ele era o mais diferentão, assim, né? A vibe. O segundo filme, no caso. Então, vamos ver agora, né? Vou começar a assistir o terceiro filme. Gente, eu terminei agora de assistir, né, Indiana Jones e a Última Cruzada. E assim, eu tava com um pouco de medo antes de ver esse filme, porque como eu não tinha muita memória dele, e eu sei que eu não vi ele várias vezes quando eu era criança, eu acho que talvez eu tenha visto esse filme só uma ou duas vezes no máximo, né? Então eu não tinha visto esse filme com muita frequência. Eu fiquei até pensando, será que ele é chato, né? Será que ele não é tão legal assim, já que eu não via tanto quando eu era criança? Mas na verdade o filme acabou me surpreendendo, né, gente? Muita coisa aqui do filme eu não lembrava. Algumas reviravoltas do filme, como por exemplo a questão da nova mulher que a gente tem aqui acompanhando Indiana Jones, eu lembrava, né, dessa surpresa. Eu também lembrava do que acontecia, né, com o pai dele lá no final, no terceiro ato, então, né, não foi assim, não me surpreendeu agora porque eu já sabia. Mas o que me surpreendeu, na verdade, foi assim, a qualidade mesmo do filme. Eu achei ele bem mais legal do que eu pensava que seria, né? Eu não entendi porque eu não vi tanto quando eu era criança. Talvez, eu acho que é porque esse filme, ele não é tão divertido quanto o segundo, né? Eu acho que o segundo era mais divertido, assim, mais acessível também. Assim, acessível de certa forma, né? Porque também era mais sombrio, né? Mais grotesco. Mas eu sempre gostei dessas coisas, né? Então, pra mim, aquilo acabava sendo uma coisa boa. Mas eu também sinto, né, que talvez eu tenha sentido falta um pouco do romance aqui. Exatamente, porque como a gente tem essa reviravolta, né, com essa nova mulher que tá acompanhando o Indiana Jones, então a gente não tem um casal, assim, legal sendo trabalhado aqui como a gente teve lá no primeiro filme. Então acho que por causa disso o primeiro filme acabava eu gostando mais no passado do que esse terceiro. Mas agora, né, revendo nesse momento aqui, eu confesso pra vocês que eu achei o terceiro filme um pouco melhor do que o primeiro, né? O segundo filme é O Tempo da Perdição. Eu descobri, depois de ter assistido, né, que ele, na verdade, é um prequel e que ele contou a história do Indiana Jones antes do que aconteceu lá em Os Caçadores da Arca Perdida, né? Isso é uma coisa que eu nunca soube quando eu era criança, né? Eu assistia, pensava que era continuação mesmo, só agora que eu descobri que era um prequel, né? E eu acho que exatamente por ser um prequel, né, ele meio que tem uma pegada diferente, né? Eu acho que é um filme, assim, que ele é mais exótico, mais fantasioso, né? As coisas são mais divertidas, ele é mais focado realmente, assim, em muita aventura o tempo todo, o ritmo do filme é bem acelerado, né? E o Caçadores da Arca Perdida, o primeiro filme, ele era um pouco mais diferente, ele tinha um desenvolvimento, assim, que era um pouco mais lento, né? E tudo era um pouco menos colorido também, porque o segundo filme, ele tem muitas cores, assim, a gente tem a floresta, né? A selva é muito verde, muita coisa dourada, né? Muita coisa colorida, as roupas, né? O filme, ele já começa super deslumbrante, exuberante, ali, com aquela cena musical, né? Que, inclusive, a moça, né? A Willy, ela tá com um vestido todo vermelho, brilhante, né? Então tem muita cor, muita coisa assim que chama atenção, que é legal. E já o primeiro filme, né, Os Caçadores da Arca Perdida, ele é mais
amarelo e marrom, né? Ele é mais desértico, ele é um pouco mais lento, é um pouco mais seco. E esse terceiro filme, né, A Última Cruzada, ele pega exatamente aquele mesmo estilo lá do primeiro filme, né? Eu descobri também, inclusive, né, que o segundo filme de Indiana Jones é um filme que na época o pessoal não curtiu muito, né? Tem muita gente que até hoje não curte tanto, acha que é tipo um dos mais fracos. E o quarto também, o quarto, eu sei que tem muita gente que até odeia, fala que é horrível, mas falando da trilogia clássica especificamente, né, muita gente acaba dizendo que o capítulo do meio, né, o Templo da Perdição, é o mais fraco. E eu acho, assim, absurdo isso, gente, porque o segundo foi o que eu mais gostei até agora, né, revendo. Mas eu entendo que talvez o segundo filme ele tenha saído muito da vibe do primeiro, né? Então esse terceiro aqui, ele meio que retorna àquela vibe do primeiro filme. É muito parecido o estilo, né? Inclusive a gente tem também os vilões que tem envolvimento assim com nazista, então tem aquela vibe muito parecida com o primeiro filme. Mas eu acho que diferente do primeiro filme, né? Esse aqui ele consegue ser mais grandioso. O primeiro filme já era bastante grandioso e bastante épico, né? Tinha várias cenas de ação incrível. Mas aqui tem muito mais cena de ação, sabe? É muito mais grandioso, é muito mais escandaloso também. As cenas de ação são mais longas. Os efeitos especiais, né? Os efeitos práticos também vão melhorando a cada filme, né? E também a ousadia, assim, das cenas de ação também, né? O número de explosão que tem, o número de momentos, assim, de perigo, enfim. Então isso acaba sendo, fazendo com que esse filme, né? O terceiro, ele seja mais grandioso do que o primeiro, né? Além disso, ele também é mais engraçado. Eu acho que ele não chega a ser tão engraçado quanto o segundo. O segundo, pra mim, é o mais engraçado, né? O Templo da Perdição. Mas eu achei que esse aqui, ele tem muito humor legal. Eu também achei que ele tem um tom, assim, meio épico. Não só no sentido, assim, da aventura em si que tá acontecendo e das cenas de ação, mas épico na forma como ele vai trazendo vários personagens dos outros filmes, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, os dois amigos do Indiana Jones, né? O amigo que ele tinha lá na universidade, né? Na escola que ele trabalha. Então ele aparece aqui, eu esqueci o nome de alguns personagens, mas ele aparece aqui. E também o outro amigo dele que ajuda ele lá no primeiro filme, quando ele tá no Cairo, né? Que ajuda ele e a Marion, que ele fica ali, né, ajudando a ele se locomover, não sei o que, encontrar os lugares, enfim, esse cara também volta aqui. Então eu achei legal a gente ter esses personagens retornando. Isso acaba dando também um ar de grandiosidade, né, que vai além só da ação, mas também a escala da coisa que tá acontecendo. E a gente vê várias pessoas se unindo. Eu também adorei aqui a gente ter conhecido o pai do Indiana Jones, né, gente, que, como eu falei no início do vídeo, quem tá fazendo o papel dele é o Sean Connery, né, que fazia o papel do James Bond nos primeiros filmes de 007. E eu achei ele maravilhoso aqui como um pai do Indiana Jones, gente. Inclusive, eu achei muito incrível eles terem feito essa relação de pai e filho aqui nesse filme. E eu acho que isso é mais uma coisa que torna esse terceiro melhor e mais aprofundado do que o primeiro. Porque o primeiro era, de fato, assim, muito focado na aventura em si. E no personagem, ele simplesmente, né, tá indo buscar aquele objeto, né, aquele artefato, e descobrindo as pistas, e tendo os obstáculos, enfim. Isso também se repete aqui nesse terceiro filme. Mas eu acho que ele, enquanto essência, ele traz sempre a relação dos personagens, né, o desenvolvimento, assim, psicológico e emocional dos personagens. Então eu acho que isso deixa o filme muito mais profundo, sabe? Eu acho que nesse filme aqui, de fato, a gente entende quem é o Indiana Jones. A gente também vê muito mais fraquezas dele, né? A gente entende melhor, assim, inseguranças dele, medos dele, né? Inclusive, o próprio início do filme, a gente já tem um flashback, né, que mostra o Indiana Jones criança, e ali a gente vai ver como foi que ele foi se tornando a pessoa que ele é no momento atual, né? Que a gente acompanha ele na história já sendo adulto, né? Então a gente vê, por exemplo, uma das primeiras vezes que ele teve que interagir ali com um tesouro, e tinha uns caras ali que estavam tentando roubar uma cruz, né? E ele vai tentar pegar aquela cruz, que ele fala que aquilo pertence ao museu. E a gente tem toda uma cena de ação no início, né? Que ele acaba indo pra um trem, assim, de circo, né? E a gente vê ele interagindo com cobras. E a gente vê, né, a origem do medo dele, do pavor que ele tem de cobras. Eu achei que isso foi interessante, né? A gente também vê a primeira vez que ele acaba usando o chicote, né? Que é quando ele tá ali no vagão do trem, que tá um leão, né? Então é muito interessante assim, quando ele usa o chicote, ele recebe uma cicatriz aqui no queixo, né? Que essa cicatriz, se não me engano, aparece nele desde o primeiro filme, nessa cicatrizinha aqui. Então é legal que eles tenham criado essa coisa, né? Meio de que mostrar por que o Indiana Jones é como ele é, né? Em alguns momentos eu achei talvez esse prólogo do filme aqui, esse início com flashback, um pouquinho forçado, né? Tipo, que ele meio que tenta explicar detalhes demais numa cena só, que eu não sei se tem necessidade, assim, deles explicarem a origem de cada detalhezinho, cada característica do Indiana Jones. Não era algo necessário, mas também não chega a ser ruim, né? Eu achei que foi interessante eles terem feito isso. E achei bem a cara do George Lucas, né? Porque o George Lucas, ele gosta de ficar querendo responder, assim, querendo entender como foi que cada coisa acabou se tornando daquele jeito. A gente veria ele explorando bastante isso na trilogia prequel que ele faria, né, da sua franquia Star Wars, né? Que ele é o criador de Star Wars. Então, depois de ele ter feito a trilogia clássica, né, ele fez a trilogia prequel, que tinha essa proposta de explicar, detalhe por detalhe, né, como foi que o mundo de Star Wars chegou naquele ponto ali que a gente acompanha na trilogia clássica, né? Então, assim, eu entendo que faz parte, assim, dos interesses dele na hora de criar a história.
histórias, né, e de lidar com personagens, expandir a história de personagens. Então faz sentido que ele meio que tenha colocado isso aqui também, né, ter influenciado o Steven Spielberg a colocar isso aqui também, né. Inclusive, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que o próprio Steven Spielberg, né, quando ele era criança, ele era tipo escoteiro, então também foi uma forma dele falar da própria infância dele, né, aqui nesse filme com Indiana Jones, né, enquanto criança, ali adolescentezinho, ele também sendo escoteiro, né, enfim. Então eu acho legal, eu acho interessante que eles às vezes pegam aspectos que eles gostam e que fez parte da vida deles e colocam aqui dentro da franquia do Indiana Jones, né, eu acho isso bem interessante. E assim, a trilha sonora, gente, continua maravilhosa, do mesmo jeito que era lá já no primeiro filme, no segundo também, né, gente? O John Williams, ele é um compositor incrível, é um músico incrível, né? O trabalho dele é muito maravilhoso. E ele continua fazendo um trabalho muito maravilhoso aqui. Eu também achei que esse filme, apesar dele, ele é um pouco mais lento em comparação ao segundo, né? O Templo da Perdição, ele de fato é um filme que é mais dinâmico, mais acelerado, assim, mais agitado. Esse aqui, ele é um pouco mais lento do que o segundo, né? Inclusive, até agora, né, falando da trilogia clássica de Indiana Jones, esse aqui é o filme mais longo, né? Os outros, eles não chegavam nem a ter 2 horas completas, né? Eles ficavam ali, tipo, 1 hora e 55 minutos, 1 hora e 58 minutos, coisa desse tipo. Esse aqui, ele já chega a ter 2 horas e 7 minutos, se eu não me engano, então ele é um pouco mais longo. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que esse filme, em nenhum momento, eu achei que estava arrastado. Em nenhum momento eu achei que estava mais parado. O primeiro filme, eu acho que tinha alguns momentos que eu achava um pouquinho mais parado. Não eram momentos, assim, necessariamente ruins ou mal feitos, ou, sabe, aquela coisa insossa e chata. Não chegava a ser assim, mas tinha uns momentos que era mais paradinho. Esse terceiro filme, ele não chega a ter esses momentos parados, né? Ele realmente é um pouco mais dinâmico, mas não chega a ser aquele ritmo, né, super acelerado que a gente tem no segundo filme, né? Então eu acho que é legal que cada filme consiga ter uma personalidade diferente. Eu acho que isso faz muito sentido, inclusive, com a proposta dessa franquia, né, de Indiana Jones, que é basicamente a gente ter ele tendo uma aventura diferente a cada filme, né? E assim, eu só fico com mais vontade de ver a continuação, né? De ver o quarto filme, que esse quarto filme eu sei que muita gente fala mal, mas eu sinto talvez que eu vá gostar, porque eu tenho algumas memórias assim do quarto filme envolver mais coisa assim, mais fantasiosa e mais floresta. Eu tenho na minha cabeça a cena de floresta, de coisa verde, assim, de árvore. E aí eu gosto bastante disso, né? Que inclusive eu falei, né, que a gente tem mais disso no segundo filme, O Tempo da Perdição, que até agora tá sendo meu favorito. Então eu acho que o quarto filme eu vou acabar gostando, né? A curiosidade tá grande. Mas enfim, né, voltando a falar sobre o terceiro filme em si. Achei muito legal essa questão, assim, da fragilidade emocional que a gente vê do Indiana Jones, né? Eu acho que esse filme acaba deixando ele mais humano do que os outros. Eu acho que nos outros filmes, especialmente no primeiro, ele parecia muito, assim, ser o cara muito perfeito, né? E isso não chegava a ser um problema no filme, né? Eu achava que era legal, porque ele tem aquela coisa, né, de ser o grande herói da história, né? Que salvava todo mundo e que era sensual, era bonitão, né? Não sei o quê. Então, fazia sentido com a proposta, mas eu gostei que nesse aqui eles tentam aprofundar mais o personagem, né? Trazer um pouco mais essa sensibilidade dele. Também é um filme que não foca tanto, assim, no aspecto visual do Harrison Ford. Eu achei que tanto o primeiro quanto o segundo mostravam muito, assim, que ele era gato, gostoso, enfim. Esse terceiro filme não tem tanto disso, né? Até porque, como a gente tem aquela coisa, né, da mulher do filme, ela não é do bem, né? Ela tá ali trabalhando com os nazistas, então a gente não tem tanto do relacionamento deles, né? Eles têm aquela pegação, assim, aquela atração lá no início do filme, mas não é uma coisa que tem muito aqui no filme. Então ele não fica sensualizando, né? Porque ele tá nessa aventura junto com o pai dele, enfim. Então tem outra proposta, né? Eu achei que foi legal a gente ter uma outra ótica sobre o personagem. Apesar de que, obviamente, eu senti falta de ver o Harrison Ford sem camisa, né? Porque eu acho que nesse filme não teve nenhuma cena dele sem camisa, nos outros teve. Esse aqui não teve, né? Então, assim, foi uma coisa que fez falta, mas que eu também achei legal, né? Eles focarem em outro aspecto do personagem, outra visão do personagem. Eu acho que é um filme, gente, que ele faz sentido ser o final de uma trilogia, né? Porque por muito tempo, antes de haver o quarto filme, aqui era o final da franquia, né, Indiana Jones, né? Esse era o capítulo final. E eu acho que esse filme ele funciona bem como capítulo final. Porque, como eu falo, né, ele tem essa profundidade do personagem. Ele tem esse tom que parece mais épico e grandioso, por trazer vários personagens que teve nos outros filmes aqui se unindo com Indiana Jones, né? Todo mundo dentro de uma mesma aventura, né? A gente também tem essa questão, né, do flashback, do prólogo, que meio que vai mostrando como Indiana Jones se tornou a pessoa que ele é agora, né? Então, assim, tudo isso eu acho que vai trazer um tom, assim, de conclusão mesmo pra esse filme, sabe? Uma conclusão que é muito legal. De fato, a franquia Indiana Jones, ela poderia ter acabado aqui, mas é legal que a gente tenha um quarto filme e que agora vai ter um quinto filme também, né? Eu acho que isso é interessante a gente ver essa franquia continuar. Porque, na minha opinião, Indiana Jones é uma série, né, de filmes, uma saga,
que dava pra ter, tipo, 10 filmes diferentes. Porque como cada filme tem uma aventura diferente, com um objeto diferente que eles precisam encontrar, então não é uma franquia, assim, que tem um tempo de validade muito específico, né? Inclusive, eu fico até me perguntando por que eles decidiram acabar no terceiro, ao invés de continuar fazendo vários filmes, né? Eu acho que eles poderiam ter feito muito mais filmes, mas como decidiram terminar com esse, é um final que foi legal, é um final que é interessante, a trama se conclui aqui muito bem, né, de um jeito que é satisfatório, mas eu fico feliz que teve mais, né? Eu quero muito ver o quarto filme. Uma coisa que eu senti falta aqui, gente, nesse filme é uma melhor ligação com o segundo. Eu sinto que o segundo filme, por mais que tenha sido o que eu mais gostei, ele parece que fica meio afastado, assim, da série, sabe? Porque a gente não entende por que o Shorty não tá aparecendo nessa história. Ainda mais quando a gente para pra pensar que o segundo filme é um prequel. Então por que o Shorty não foi nem citado lá no primeiro filme? Né? Porque o Shorty não é nem citado aqui nesse terceiro filme, sabe? Eu fico sem entender por que o Indiana Jones, ele meio que abandonou, assim, o menino, sabe? Não entendo muito bem por que isso aconteceu. Especialmente que a gente sabe que é importante, assim, pro George Lucas essa questão, né, de paternidade, que é um assunto que ele acha interessante, né, e ele trabalha aqui na história dos filmes de Indiana Jones. Então, fez sentido ele colocar esse personagem no segundo, e agora no terceiro a gente vê a relação do Indiana Jones com o seu próprio pai, mas eu acho que se o Shorty tivesse envolvido também, daria uma maior grandiosidade a essa questão, né, de relação parental. Acho que seria melhor ainda. E eu lembro, né, que no quarto filme vai ter um filho do Indiana Jones, né, que inclusive quem faz o papel dele é aquele ator de Transformers, né. Eu lembro que tem ele no quarto filme, mas aí meio que vai ser uma outra relação de pai e filho. E eu acho que não tem um Shorty no quarto filme de Indiana Jones. Então, tipo, cadê o Shorty? Sabe, cadê? Mas, enfim, talvez eu esteja já fazendo perguntas que eu não deveria fazer agora, né? Deveria fazer nos próximos filmes. Talvez os próximos filmes respondam. Mas eu achei meio desconectado, assim, nesse sentido. E eu acho que isso, assim, não chega a estragar o filme. Porque, como eu falei, como cada filme tem uma proposta diferente, um estilo diferente, né, e aventuras diferentes, então não é necessário que tudo seja super conectado e super explicado entre um filme e outro, né, meio que dá pra você, com a sua própria mente, ir inventando, assim, coisas na sua cabeça, sua própria fanfic, né, pra explicar o que acontece entre um filme e outro, né, você não precisa ter tudo ali mastigadinho pra você entender, mas como eu gostei bastante do personagem Shorty, né, eu fico com essa dúvida, assim, eu fico querendo que ele apareça de novo, né? É uma pena que ele não apareceu. Mas no geral, assim, gente, um filme muito bom. Achei bastante legal. Acho que até agora, se eu fosse fazer um ranking, né, eu colocaria em primeiro lugar Indiana Jones e o Templo da Perdição. Aí em segundo lugar eu colocaria esse aqui, A Última Cruzada. E por último eu colocaria o primeiro filme, né, Os Caçadores da Arca Perdida. Mas não significa, né, que Os Caçadores da Arca Perdida é um filme ruim, né? Claro que não, só significa que é uma franquia realmente muito boa. Né? Porque se o primeiro filme já é um clássico, já é maravilhoso, e até agora tá em último lugar no meu ranking, quer dizer que a franquia toda é muito maravilhosa, né? São filmes que vale muito a pena assistir. Inclusive, vendo esse terceiro filme aqui, gente, teve vários momentos que eu percebi, assim, nitidamente referências a outros filmes, né? No caso, outros filmes que fizeram referência a esse aqui, né? Que esse aqui foi lançado antes. Por exemplo, Piratas do Caribe, gente, especialmente Piratas do Caribe 4, que é o Navegando em Águas Misteriosas, né? Esse é o nome do filme. É o filme de Piratas do Caribe que eu menos gosto, eu não curto muito esse filme. Inclusive, já cheguei a falar aqui, né, gente, que eu fiz um vídeo que eu mostrei minha coleção, né, dos Blu-rays Piratas do Caribe. Eu tenho um amigo, né, o Josué, que ele gosta bastante daquele quarto filme, ele defende o quarto filme de Piratas do Caribe. Então, por causa da defesa dele, eu acabo entendendo que, de fato, tem coisas interessantes sobre aquele filme. Mas das últimas vezes que eu vi, eu não gostei muito, né, de Piratas do Caribe 4. Mas, enfim, a questão é que eu achei que tem várias semelhanças com esse filme aqui, né? Inclusive lá, né, tem a questão da fonte da juventude, né? E aqui a gente tem a questão do Santo Graal, né? Do Holy Grail, que eles vão encontrar, tem a taçazinha, né? Pra dar imortalidade, enfim. Então tem uma vibe meio parecida. E eu achei que o terceiro ato, o momento que eles de fato vão encontrar, né? A taçazinha, tem umas coisas que eu achei meio parecida com o que a gente tem lá no quarto filme de Piratas do Caribe, né? Então acho que isso é bem legal. Tem muita coisa que eu gosto que tem referência a Indiana Jones, né? Então acho muito interessante isso, né? É uma franquia que realmente ela tem um impacto assim, muito grande em muita coisa que foi lançada depois. E eu também achei, gente, que esse filme assim, tem vários momentos que eu achei uma vibe bem 007. Que é algo que eu falo, né, desde o primeiro filme, mas eu achei que aqui se intensificou mais. No segundo filme, O Templo da Perdição, o início, né, aquele início lá na China, lembra muito 007. Depois o filme toma um rumo, né, diferente. Mas aqui tem vários momentos que eu achei bem 007, né. Outra coisa, gente, que me lembrou bastante aqui nesse filme foi aquela saga que tem os livros do Dan Brown, né, e que tem os filmes com o Tom Hanks.
né? O Código da Vinci, Anjos e Demônios, né? Inferno, Símbolo Perdido, enfim, tem esses filmes, né? E os livros, enfim. Eu achei que também tem uma vibe bem parecida com esse aqui de Indiana Jones, né? Especificamente. Porque tem um momento aqui que ele tá numa biblioteca, né? Que ele vai vendo as coisas na biblioteca, não sei o que, ele encontra uma tumba na biblioteca. Eu achei super a cara, né, de O Código da Vinci e... esse é o livro do Dan Brown, eu esqueci o nome, mas eu acho legal aquele filme do Dan Brown, né? Eu lembro que eu já li os livros também. Inclusive, falando do Dan Brown, não podia deixar aqui, né, de comentar da minha amiga Letícia, gente, que eu e Letícia, a gente ficava conversando, né, sobre o livro do Dan Brown, que às vezes a gente lia. Ela gosta bastante do Dan Brown, eu lembro que a gente foi pro cinema juntos, né, pra gente ver Inferno, que foi o filme mais recente que lançou, inspirado em livro dele, né, então assim, falando desses filmes, desses livros, eu acabei lembrando dela, né, um beijo pra Letícia. Mas enfim, achei interessante também. Que toda vez que eu vejo Indiana Jones, eu lembro de várias outras histórias que foram inspiradas, né, pelo que Indiana Jones fez. Apesar de cada uma também ter sua própria personalidade, sua própria identidade, né? Tipo, Pirata do Caribe não é uma cópia de Indiana Jones, é diferente, né? Tem várias características diferentes, mas tem essa inspiração, mesma coisa, né, com o livro de Dan Brown, então eu acho isso interessante. Né? E basicamente é isso, né, gente, que eu tinha pra falar sobre esse filme, A Última Cruzada. Foi uma experiência muito legal, né? Eu não lembrava quase nada e me surpreendi bastante com a qualidade, né, do filme. E isso só aumentou agora a minha curiosidade pra ver o quarto filme de Indiana Jones, né? Então é isso, né? Deixo vocês por aqui. Em breve eu volto, né, pra falar sobre O Reino da Caveira de Cristal. É esse o nome do filme, né? É isso, né? Então em breve eu volto aqui, né, gente, falando do quarto filme de Indiana Jones. Até mais!